onde daqui a pouco o nosso irmão em Cristo, Keston, ele vai estar trazendo um ensinamento, né? Mas eu prometi para você que eu iria passar ali os dias, né, e horário de cultos na nossa comunidade, na nossa congregação. Amém? Ali nós temos cultos, né, na sexta-feira, né, que é ensinamento, né? Temos também no domingo, né, às 18, né? Lembrando que na sexta começa às 20 horas, né? O ensinamento ali onde começa às 20 horas. E no domingo começa às 18 horas, né? Você está convidado a estar conosco lá, né? Você será bem-vindo. Será bem-vindo ali para estar congregando, buscando, né, adorando ali ao Pai junto conosco, né? Como também temos as reuniões nos lares, né, que acontece aos sábados, né, em lugares específicos, né? Não vou estar passando aqui o endereço, mas se você porventura quiser estar participando conosco, né, a gente pode estar, você pode comunicar conosco e a gente está ali passando o endereço para você, tá bom? Gostaria de lembrar aqui os telefones da rádio, a qual você pode fazer contato conosco, né? Que é pelo WhatsApp, que é o 954615610, né? 954615610, é o WhatsApp aqui da rádio. Como também temos os telefones fixos, né? Que é o 2831-8911 e o 3424-7894. 2831-8911 e 3424-7894, né? Gostaria de passar aqui a palavra para o Keston, né? Amém. O qual aqui ele vai ter um pouquinho de tempo, né, Keston, para ir. Mas eu espero que o Eterno possa falar com essas pessoas que estão aí nos ouvindo, né? Fica à vontade, Keston. Fica à vontade. Eu creio que o mesmo que vai ter pouco tempo, temos aí 25 a 40, no caso, uns 30 minutinhos, né? Mas eu creio que vai dar para falar alguma coisinha em relação à palavra graça, porque hoje é apresentado, Júlio, uma graça antinomista, né? O que significa esse termo antinomista, né? É uma graça adversa a uma lei, né? Que surgiu desde a época dos pais da igreja, o próprio Justino, Inácio de Antioquia, eles tinham esse conceito. O apóstolo Paulo nos ensina em Atos 24, verso 14, né? Que ele fala assim: segundo o caminho que se chama de seita, né? Eu sou zeloso da Torá e dos profetas, da lei e dos profetas, né? Então, por exemplo, se o apóstolo Paulo nos ensinou que ele era zeloso da lei e dos profetas, por que hoje é ensinado uma graça antinomista, né? É porque as pessoas, muitas vezes, elas não entendem o conceito de lei e graça. Elas idealizaram que a graça, ela substituiu a lei, né? E isso é um conceito totalmente antinomista, é um conceito antisionista que surgiu, né, por volta da metade do século II pelos pais apostólicos da igreja. Então é muito interessante nós sabemos o conceito de graça, para nós entendermos isso. E nós só vamos entender isso, Júlio, quando nós observamos a etimologia das palavras em hebraico, né? Quando você estuda a Bíblia em hebraico, você vê que isso na realidade, esse conceito antinomista é um mito. Por que é um mito? Porque a graça sempre existiu e a instrução de Deus sempre existiu. Quando nós lemos na nossa Bíblia, Júlio, que a lei, né, a palavra lei, ela vem de uma tradução grega chamada nomos, né, que significa, essa palavra nomos, ela veio do hebraico Torá, né. A palavra Torá, ela veio do verbo yará, que significa instrução ou ensino. Ou seja, quando Deus tirou o povo do Egito há 430 anos atrás, né, o povo ficou 430 anos lá no Egito, Deus levou o povo até o Sinai para receber a lei, né, que você conhece como lei, mas dentro da Bíblia, dentro do hebraico, é a Torá, que significa instrução ou ensino. Ou seja, Deus iria trazer o povo do Egito para receber uma maldição? Claro que não. Deus iria trazer o povo do Egito para receber uma instrução, porque o povo, ele naquela época se casava, o camarada não tinha um conceito de moral e bons costumes, ele ficava com a tia, com a mulher do vizinho e por aí vai. Então, o que
o que é certo, o que é errado, numa concepção de moral e bons costumes, é a instrução de Deus que as pessoas conhecem como lei, né? O apóstolo João, em 1 João 3, né, verso 4, ele fala que o pecado é iniquidade, a iniquidade é o pecado, né? Ou seja, a palavra iniquidade em grego vem do grego anomia, que significa sem lei, né? Então, por exemplo, ele fala que o pecado é caracterizado pecado porque existe uma lei que me mostra o que é certo e o que é errado, né? E Jesus, ele veio em carne para nos ensinar a praticar a instrução de Deus corretamente, né? Por quê? Qual que seria esse conceito, né, de arrependimento? Muitas vezes as pessoas falam assim, sem arrependimento não há remissão de pecados, né? Mas será que a pessoa sabe o que é arrependimento, Júlio? É uma coisa que é muito importante as pessoas saberem. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança de pensamento. E essa palavra metanoia vem do hebraico techuvá, que é o nome dado o nome do programa qual nós temos aqui, que significa o quê? Retorno, né? Mas retornar para onde, Júlio? Retornar para a instrução de Deus, né? Se nós voltássemos agora ao primeiro século e visse a atmosfera que era ali no primeiro século, você iria encontrar pessoas que não sabiam andar na instrução de Deus corretamente, que foi necessário Deus mandar a sua palavra em carne, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, mandou ele em carne para quê? Para nos ensinar a praticar essa instrução corretamente, porque tanto os saduceus quanto os fariseus, que a Bíblia cita, até os zelotes, que a Bíblia cita, eles não sabiam praticar a instrução de Deus corretamente, né? E então qual que é a função que Jesus veio fazer? Veio consertar o que estava errado e ensinar as pessoas a praticar, né, a instrução de Deus corretamente, porque ele é a própria essência dessa instrução. Se Jesus é a palavra de Deus, se ele é o verbo que se fez carne, ele é a própria instrução viva desse Deus, né? E se ele é a instrução viva desse Deus, ele nos ia ensinar essa instrução corretamente. Por quê? A instrução vem através da palavra, e se a lei de Deus é sua instrução, ela veio através da essência da palavra. Até queria pedir para você, Júlio, para você ler o texto de João, o Evangelho de João, né? Para a gente fazer algo mais dinâmico aqui, do verso 14 ao 17, que eu quero explicar esse contexto, para a gente saber o conceito da palavra graça, né? Que as pessoas tanto falam. Amém. Glória a Deus. Então vamos ler aqui. Estou com a Bíblia aberta aqui em 1 João, verso 14, né? Que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Aqui no 15 diz assim: João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. O 17 diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, Júlio. Eu quero focar bastante, Júlio, tanto no verso 16 e no verso 17. Eu chequei esse texto no grego, né? Inclusive, eu quero deixar a paz do Eterno, a shalom do Eterno pro nosso irmão, né? O Laércio Júnior, né? Ele é lá de São José, né? Dos campos aqui. E ele, né, auxiliou no grego, né? Eu sou mais, o meu forte é mais na parte do hebraico, mas ele auxiliou no grego. E nós podemos ver que graça sobre graça, né? A primeira palavra graça aí em hebraico, né, aliás, no grego koiné, tá a palavra karim, né? E a segunda palavra graça tá a palavra caritos, né? Então, ou seja, o sentido da palavra, da tradução graça sobre graça, dá a entender assim, da seguinte forma: e através da plenitude de Cristo, recebemos graça da graça, ou graça além da graça. Dá esse sentido. A palavra caritos em grego
é uma graça no sentido que você iria possuir através de uma outra graça, né? Essa é a riqueza de você estudar a raiz etimológica da palavra. Quando você entende o conceito etimológico da palavra dentro do hebraico, né, porque nós sabemos que o grego koiné, ele foi um grego hebraizado porque ele foi escrito por judeus, né? Então, por exemplo, o judeu, quando ele ia transparecer isso para, no caso, a linguagem grega, ele tinha que tentar trazer palavras equivalentes ali para não fugir, né, da origem, do significado da palavra. Nós sabemos que a palavra charis, a única palavra que tem em grego para graça é charis, né? E a palavra charis, ela significa uma graça no sentido de favor imerecido. Mas dentro do idioma hebraico, a qual a Bíblia foi escrita, nós encontramos o quê? Duas palavras para graça, que é o verbo hesed, né, que significa bondade não merecida. E nós encontramos também, Júlio, o verbo hem, que significa favor imerecido, né? Só que quando nós voltamos atrás nos textos proféticos, lá atrás, que foram escritos em hebraico, eu vou dar um exemplo, Êxodo 34, verso 7, né? Você começa lendo que tá a palavra notzer hesed, né? Moisés ali, ele tem uma experiência sobrenatural de ver a glória de Adonai pela fenda da rocha, né? Ele começa a citar ali no verso 6 os atributos desse Deus, né? Que ele era misericordioso, tardio em irar-se, né? Que visitaria a iniquidade dos pais, dos filhos da terceira e quarta geração. Então, quando chega no verso 7, ele fala assim, né? Nas traduções em português, onde está a palavra hesed, foi traduzido como misericórdia, né? Só que na realidade a palavra hesed ali é graça, né? Que guarda a graça em milhares, e que visitaria a iniquidade dos pais dos filhos da terceira e quarta geração. Então, por exemplo, existe um texto profético ali que dizia que teria uma graça aqui guardada que visitaria a iniquidade dos pais dos filhos da terceira e quarta geração. Ou seja, o próprio Deus ali revelou, no caso, a Moisés, que profeticamente viria um redentor superior a ele, né? Porque, para quem não sabe, Moisés foi o primeiro redentor de Israel, né? Redentor significa aquele que é intermediário entre Deus e o povo, que é o papel que Jesus faz na nova aliança. Moisés, ele fez na velha aliança, ele intermediava. E ele mesmo fala, Júlio, em Deuteronômio 18, que viria alguém superior a ele, semelhante, mas superior. Quando fala semelhante, é no sentido de ser redentor, mas superior porque esse que viria seria a essência do próprio Deus, a essência da própria instrução desse Deus. Por que seria a essência da própria instrução desse Deus? Porque ele é o único que seria cheio de graça e verdade, né? Moisés não era cheio de graça e verdade, né? Mas aquele que passou a instrução para Moisés, se ele é o verbo, se ele é a palavra que se fez carne, ele é a própria essência da Torá, a essência da instrução de Deus, a essência da lei de Deus. Então ele é cheio de graça e verdade. Por que cheio de graça e verdade? Porque ele expressa, né, o juízo de Deus e a justiça de Deus. Porque a graça, a hesed, está fundamentada na justiça de Deus, né? E a palavra verdade, que em hebraico é emet, está fundamentado no juízo de Deus. Quando você conhece a verdade, Júlio, você conhece o juízo e a sentença desse Deus, né? Deus. E a lei de Deus, a Torá de Deus, ela está fundamentada em dois aspectos, né? Quais são esses dois aspectos? Ou seja, ou melhor, dois conceitos, que é o juízo, né? que o judeu chama de mishpatim, né, de mishpat, e a tzedakah, que é a justiça, né? A instrução de Deus, que é a sua lei, está fundamentada nesses dois conceitos: juízo e justiça. A verdade que Jesus trouxe seria o juízo de Deus para quem não aceitasse ele como Salvador, né? E a justiça de Deus seria a quem fosse alcançado pela graça dele, no sentido de ser salvo por essa graça. Glória a Deus. Então isso é uma coisa muito interessante, né? E qual que era essa graça que foi prometida? É o hesed, né? Que seria a bondade não merecida. Então, por exemplo, se nós pegarmos assim, lá em Efésios, capítulo 2, do verso 8 em diante, diz assim: pela graça sois salvos por intermédio da fé.
Mas isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Para que você não se glorie pelas obras, mas para que seus feitos fossem transferidos em boas obras. Eu peguei e parafraseei aqui para as pessoas entenderem um pouco melhor. Então, ou seja, ele passa, né? Ele passa para nós que nós somos alcançados pela graça, que no caso seria o Hesed, que era a bondade não merecida. E através dessa bondade não merecida seria o quê? Alcançado, através da sua perseverança, o favor de Deus. Ou seja, o Hesed significa uma graça que alcança o ser humano que se arrepende. Então, por exemplo, se eu me arrependi das minhas infrações, como que eu sei que eu sou um pecador? Eu sei que eu sou um pecador porque eu infrinjo a lei de Deus, né? Por exemplo, se eu adulterar ou matar, eu sou um pecador que está infringindo a lei de Deus, que é a instrução de Deus. Se eu, de repente, eu aceito Cristo como o salvador pessoal da minha vida, que é a palavra de Deus, e sigo a instrução dessa palavra, que é a Torá, que é a instrução, no caso, do próprio Pai, eu sou alcançado pela bondade não merecida, que é o Hesed, que é a graça de Deus. Glória a Deus. E através dessa bondade não merecida, eu começo a andar em nova novidade de vida, eu começo a praticar a justiça desse Deus, né? E ao praticar a justiça desse Deus, eu vou ter acesso a outro tipo de graça, que é o favor imerecido. Como que eu sei disso? Lá em Gênesis 6, quando a iniquidade ela estava imperando entre os descendentes entre os descendentes de Adão, o que Deus falou para Moisés, para Noé ali? Eis que eu achei graça em Noé. Está o verbo rem ali. Esse verbo rem, ele conota uma graça no sentido, Júlio, de embelezamento. É como se Deus olhasse para você e visse em você um conceito de justiça, né? E como que eu sei que eu tenho o conceito de justiça que agrada a Deus, que faz Deus achar graça em mim, ver favor em mim? É quando eu me arrependi dos maus caminhos a qual eu andava e começo a praticar a justiça dele, né? O apóstolo Paulo nos ensina esse conceito lá em Romanos 2:12, né? Romanos 2:13, que diz assim: justo não é o que ouve a lei, mas o que pratica a lei será justificado. Por quê? Se eu ouvir e não praticar, eu não vou ser considerado uma pessoa justa, mas se eu ouvir a instrução de Deus e eu sei que eu estou tendo atos infracionários e eu começo a praticar, né, a instrução de Deus, não adulterando, não matando, eu começo a andar nessa justiça de Deus. E ao andar nessa justiça de Deus, Deus olha para mim com embelezamento. Ou seja, através da Hesed eu fui alcançado, eu fui perdoado. Mas ao praticar essa justiça, eu alcanço o Ren, que é o favor de Deus. Isaías capítulo 59 fala que Deus escuta a oração de todos, mas o que separa Deus de decretar as nossas orações, de atender as nossas orações, são o quê? Está falando lá que é a iniquidade. E o que é a iniquidade que eu expliquei aqui no começo? A iniquidade ela seria a ausência de lei, a ausência de instrução. Eu vivendo como eu acho que está certo e bem entende. E o nosso próprio Salvador, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, em Mateus capítulo 7, para aquelas pessoas que falam assim, mas Senhor, eu curei em teu nome, eu salvei, eu ministrei em seu nome. Ele fala assim, apartai-vos vós de mim, vós que praticam o quê? A iniquidade, né? Como que a graça pode ser o oposto da lei se essas duas andam junto e o próprio Jesus pregou um conceito de iniquidade? Nós sabemos que a iniquidade ela significa aquele que transgride a lei de Deus, né? Então, por que Jesus, Yeshua Jesus, ele é a nossa salvação? Porque ele nos ensina a voltar, né? O que significa techuvá? Techuvá vem do verbo shuv no hebraico, significa retorno. Então eu volto, o conceito de arrependimento é eu voltar para trás, observar a lei de Deus e praticá-la corretamente para eu ser considerado uma pessoa justa perante os olhos de Deus. Não que nós vamos alcançar a perfeição, mas é que nós vamos ter a concepção, Júlio, que é necessário, né,
nós nos arrependemos e ter uma mudança de conduta e caráter para nós sermos considerados justos perante Deus, né? E a própria pessoa vai ser julgada lá no juízo final através de uma lei, né? Como que eu sei que eu vou ser condenado ou absolvido? Porque eu andei conforme a instrução de Deus. Se eu não andar conforme a instrução que Deus nos deu através de Jesus, como que eu posso dizer que eu vou ser salvo? A graça de Deus é para todos, né? Mas ela só pode ser alcançada para aquele que se arrepende. Sem arrependimento, sem mudança de pensamento, não há o quê? Não há, né? Não há remissão de pecados. É um fato que nós temos que pegar e entender. Então é muito interessante, Júlio, isso que nós estamos abordando aqui. Por quê? Porque quando João fala através da plenitude de Cristo nós recebemos graça sobre graça, que Cristo, quando nós nos arrependemos, Cristo através do Pai, Ele nos perdoa através da bondade não merecida. E se nós permanecemos em Cristo, que é a palavra, que é o verbo vivo, ao seguir a instrução desse Cristo, que é a Torá, nós vamos alcançar uma outra graça, que é o favor de Deus. Glória né? a Deus. O próprio Moisés fala lá em Êxodo 33, né, se não me engano, verso 13, ele fala assim: Senhor, se tenho achado graça a teus olhos, rogo que me mostre o teu caminho. Né? O verbo ali é o verbo rem. Senhor, eu tenho encontrado favor em ti, me mostra o teu caminho. Glória a Deus. Né? Glória a Então, isso é um conceito muito interessante, por quê? Porque a palavra caris, em grego, ela aborda apenas um favor imerecido. Sim. Mas, para nós alcançarmos o favor de Deus, nós precisamos fazer o quê? Mudança de conduta e caráter. Mudança de conduta e caráter. É É muito muito importante o que você está falando, Castor. E eu gostaria de fazer uma pergunta, mas também gostaria de falar para você que me interessou muito esse assunto. E se você puder, ainda que o nosso horário já está chegando ao final, se você puder, na próxima semana, tá nos trazendo, concluindo esse ensinamento para nós, porque me interessou muito. Será um prazer. Né? Será um prazer. Me interessou muito. Eu estou observando que o nosso horário está chegando ao final, mas esse é um assunto fantástico. Esse assunto me interessou muito. Será um prazer. Então, eu convidaria a você estar aqui na próxima semana, uma vez que você é parte desse programa, né? Glória a Deus, e glória a Deus. você está aqui na próxima semana, porque eu acho que tem muitas outras coisas a ser falada. Bastante coisa, né? bastante coisa. E como o nosso horário está chegando ao final, seria importante a gente fazer nossas considerações finais. Fique à vontade. E para a semana que vem, você nos explicar mais sobre esse assunto, que eu achei fantástico, eu achei maravilhoso. Vamos, tá bom? assim, a gente voltando aqui na quarta-feira que vem, né? Nós vamos abordar dentro da Velha Aliança, onde se encontra os textos que tem a palavra graça, porque quando o padre João Ferreira de Almeida traduziu a primeira versão em português, ele tinha um conceito que não existia graça na Velha Aliança. Nós vamos provar dentro de estudos em hebraico que a graça, ela sempre existiu. Inclusive Adão e Eva, quando pecou pela primeira vez, eles não foram mortos e fulminados porque Deus os perdoou através da graça. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Eu agradeço, são 20 horas e 59 minutos, né? Já está chegando os irmãos aí para fazer uma nova programação, né? Esse assunto está muito bom, mas nós vamos deixar para a próxima semana nós concluirmos, né? Para que aí nós estejamos aí junto buscando mais e mais do Eterno de Israel. Amém? Amém. Eu deixo aqui a paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Agradeço aí que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Castor? Eu queria dar as minhas considerações também, agradecer a todos os irmãos que estão assistindo, que estão ouvindo também aqui a rádio, que eu falei um pouco rápido aqui por causa do tempo, mas eu vou ter a oportunidade na semana que vem de abordar um pouquinho mais, que o Eterno possa abençoar todos em nome de Yeshua, né? Que todos possam ser alcançados para a honra e glória do Senhor, e que nós podemos ser salvos por essa graça e alcançar o favor de Deus, para que nós sejamos vasos de honra e não de desonra aqui nessa terra. Amém? Amém. O Eterno abençoe a todos. Glória a Deus. Na semana que vem estaremos com o programa de volta na quarta-feira, no mesmo horário, às 20 horas. Amém, queridos? Amém. Esperamos vocês. Deus abençoe a todos. Shalom. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.